nós acolhemos com alegria todos os amigos e familiares do Gabriel e da Isabela, os convido aqui sempre. Nós começamos esta cerimônia pelo ato civil. Eu passo a proceder então à leitura do certificado de habilitação expedido pelo cartório, pelo Registro Civil de Pessoas Naturais. Peço a todos atenção para a leitura que será feita. Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo nesta serventia os autos de habilitação de casamento religioso com efeito civil dos pretendentes Gabriel Duarte Miranda e Isabela Gonçalves Bueno, regularmente processados dos termos da legislação vigente, com a juntada dos documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 2002, artigo 525, incisos 1, 3 e 4, deles verificou constar os seguintes elementos: o pretendente Gabriel Duarte Miranda, nacionalidade brasileira, profissão bancário, estado civil solteiro, 26 anos, portador da CNH, registro número 39984-181, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, CPF no número 489-843-63820, nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 20 de fevereiro de 2020, registrado o nascimento no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, 28º Jardim Paulista, São Paulo. Residente e domiciliado na Avenida Rosária, 546, apartamento 107, Vila Rosária, São Paulo, São Paulo. Filho de Michel Miranda, 51 anos de idade, profissão empresário, natural de Guarulhos, São Paulo, residente nesta capital, e de Cristina Duarte Miranda, de 52 anos de idade, profissão agente de aeroporto, natural do estado de São Paulo, residente em Guarulhos, São Paulo. A pretendente, Isabela Gonçalves Bueno, nacionalidade brasileira e profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira e 25 anos de idade, portadora do Registro Geral de número 509704323, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, CPF número 397-048-678-59, nascida em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 11 de abril de 2000. Registrado o nascimento no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, 34º Cerqueira César, São Paulo. Residente domiciliada na Avenida Rosária, 546, apartamento 107, Vila Rosária, São Paulo, Estado de São Paulo. Filha de Daniel Paulino Bueno, 61 anos de idade, profissão corretor de imóveis, natural de Santo André, São Paulo, residente nesta capital. Edilina Gonçalves Moraes Bueno, 59 anos de idade, profissão professora, natural do estado de São Paulo, residente nesta capital. Foi expedido e afixado no Oficial de Registro Civil a partir do dia 21 de março de 2026. O edital de proclamas, publicando-se cópia deste no E-Proclamas, edição de 22 de março de 2026, tendo decorrido o prazo legal, terminando em 26 de março de 2026, sem a oposição de qualquer impedimento ao dito casamento, tendo os pretendentes o prazo de 90 dias para se casar, contados a partir da data de hoje. Que os pretendentes optaram pelo regime de comunhão parcial de bens. Após o casamento, a pretendente Isabela Gonçalves Bueno passará a assinar o nome de Isabela Gonçalves Bueno Miranda, e o pretendente Gabriel Duarte Miranda continuará a usar o mesmo nome. A partir do documento expedido por este Registro Civil de Pessoas Naturais,
verificando se não haver nenhum impedimento. Com base nas leis da República Federativa do Brasil, eu os declaro casados. Mas calma, que isso aqui é só a primeira parte. Agora vem o mais importante. Mas não pode mais fugir. Agora já era. Vamos, encerrada esta cerimônia civil, iniciar então a cerimônia religiosa. Vamos começar esse momento invocando a presença e a bênção de Deus para este momento. Oremos, assim mesmo como estamos. Senhor nosso Deus, Senhor da vida, Deus que criou o casamento para o bem do gênero humano, nós rogamos a Tua presença aqui, Senhor, ainda que ela já se faça presente, mas que nós possamos perceber que o Senhor está aqui nesse momento, presidindo este ato, conduzindo estes momentos, e que tudo aqui seja para a glória do Teu nome. Ó Deus, que a Tua palavra que vamos ler agora, ela fale profundo ao nosso coração, e que, tocados, ó Deus, possamos ser incentivadores desta comunhão. Atende-nos, Senhor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 13, os versículos 1 a 9, a palavra do Senhor nos diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês devem estar pensando, o pastor ficou louco, né? O que tem a ver o semeador? Mas eu não errei, não. Em primeiro lugar, eu quero dar parabéns para vocês, porque vocês estão na contramão do mundo. E esse é o papel da igreja, viver na contramão do mundo. Num tempo em que as pessoas não querem mais se comprometer umas com as outras, em que as pessoas elas têm medo de assinar um documento se comprometendo umas com as outras. Eu acho muito interessante porque as pessoas não têm medo de deitar e dormir ao lado uma da outra, mas têm medo de assinar um documento. O que é mais perigoso? Imagina. Eu acho que é muito mais perigoso, né? A gente relaxar ao lado de alguém que, na verdade, talvez possa oferecer algum perigo, não estou dizendo que oferece, do que assinar um documento. Mas o mundo segue esse caminho. Mas não é esse caminho que a palavra de Deus mostra. E vocês seguem assim, na contramão do mundo. E que o restante da vida de vocês siga assim, na contramão do mundo, sendo diferentes do mundo, mas sendo parecidos com Deus e vivendo sempre à luz da palavra de Deus e dando exemplos para tantos. O texto do Evangelho diz que Jesus estava sentado à beira-mar, ensinando as multidões, ensinando coisas importantes. E Jesus sabia que entre aquelas coisas importantes que eles estavam falando, que ele estava ensinando, a grande maioria ali não ia prestar atenção. A grande maioria ali não iria dar importância.
era importante, mas muitos estavam ali com outros pensamentos, com outros interesses, menos ouvir a palavra de Deus. Mas ainda assim, Jesus estava ali insistindo, porque ele acreditava que valia a pena. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo vai sempre tentar nos fazer acreditar que não vale a pena, que os sonhos, que os desejos, que os projetos não valem a pena. Tanto valem a pena que vocês estão aqui. É o não acreditar, ou melhor, o não deixar de acreditar que vale a pena que traz vocês aqui. Tudo isso para a glória de Deus. Jesus está falando do Evangelho, mas nós podemos trazer, de uma forma alegórica, essa semente, associá-la ao amor. Primeiro, o amor de Deus. E com ele, é com Deus que nós aprendemos a amar. E ele fala, aquele Jesus insistente que está falando para aquela gente teimosa, que não está nem um pouco preocupada com o que ele está dizendo. Depois de um tempo todo mundo vão ignorar. Mas ele fala de um semeador teimoso. Um semeador teimoso, que insiste em jogar a sua semente, ainda sem ter certeza de que aquela semente vai germinar, mas ele acredita no poder da semente, ele acredita na força da semente, ele acredita que aquela semente pode mudar aqueles corações, e por isso ele semeia com teimosia, porque o amor é teimoso, assim como Deus também é teimoso, insiste em nos amar, mesmo quando nós o rejeitamos, ele insiste em amar. E é este amor teimoso que Deus coloca no nosso coração e traz para o coração de vocês. E o texto diz que ele saiu lançando a sua semente. E, num primeiro momento, diz o versículo 4, uma parte caiu à beira do caminho e as aves a comeram. Uma outra parte, em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, porém saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. E uma terceira parte caiu no meio dos espinhos. A semente do amor que Deus lança também é assim. Existem aves, eu não vou dizer que são más, porque são criaturas de Deus, mas que vêm nas formas de ideologias, de pensamentos, de ideias, que tentam comer a semente no nosso coração. Deus lança a boa semente, mas logo ela é devorada pelas aves. Mas a semente continua sendo boa. Existe um outro terreno, que não é um terreno tão próspero, tão preparado, tão bem irrigado, adubado. E a palavra de Deus diz que a semente caiu ali, o solo era rochoso, brotou, mas não duro. Num terceiro momento, a semente cai no meio de um espaço tomado por raízes. E ali também ela não prosperou. Até que enfim ela encontrou um solo perfeito. As aves que comem a semente, como eu disse, são as ideologias deste mundo. A semente do amor é lançada, ela entra no nosso coração, mas logo vem as ideologias dizer, olha, mas para que isso? Para que casar? Por que assumir um compromisso com alguém? Você confia nele o suficiente? Você confia nela o suficiente? A gente chega a escutar assim às vezes, olha, é melhor a gente fazer, desculpe a grosseria do termo, um test drive, vamos experimentar, porque se não der certo, vamos cada um para um lado. Já começa com desconfiança, já começa não acreditando. É ali que as aves comem a semente e não deixam que ela frutifique.
O segundo momento, a terra é fraca, é pouca e pouco produtiva. Eu vou contar um segredo para vocês, fica aqui entre nós três. Não contem para ninguém não, é só nós, tapem os ouvidos. Vocês estão aqui hoje porque vocês também são resultado de uma semente ou de sementes que foram lançadas e lançadas em terra boa, em terra fértil, que produziu. E porque produziu, vocês estão aqui. A terra é rasa e muitas vezes não suporta as dificuldades que vêm, as lutas que surgem. Assim como o terreno carregado de espinhos, de que trata o texto. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, e é preciso coragem para enfrentá-las. Primeiro é preciso preparar bem a terra para lançar a semente. E depois é preciso tomar cuidado com as ervas daninhas, com os espinhos, que vêm no formato de crises, que não são crises no casamento, mas são desafios que vocês vão ter que enfrentar ao longo da vida. Vocês podem até pensar que está terminando agora, na verdade está começando, agora a vida começa. E aí vocês vão ser desafiados todos os dias, e vocês vão precisar ser muito parceiros uns dos outros, no preparo dessa terra, no arrancar das ervas daninhas, no arrancar dos espinhos, para não deixar que eles sufoquem o amor de vocês. E vocês estão aqui porque, como diz o versículo 8, vocês são a terra boa, onde a semente do amor caiu e brotou, e vai produzir fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Mas, como eu disse, não terminou. Não termina quando a semente brota. Quando a semente brota, tudo começa. E aí vocês vão ter que cuidar dessa plantinha que está nascendo, desse amor que está nascendo. Vocês vão ter que ter muita atenção, como eu disse, atenção com os espinhos, atenção com as ervas daninhas, atenção com as pedras, atenção com as aves, porque eles vão estar sempre ao vosso redor. Então vocês vão precisar cuidar, para que a semente que brotou, ela cresça, ela produza, ela dê frutos, e ela vai dar frutos. Porque o trabalho não termina quando a semente germina. Quando a semente germina, ele apenas começa. E agora vocês precisam cuidar. Porque junto crescerão os espinhos. Juntos virão as aves tentar destruir. Juntos a violência do sol ardente. As pedras também vão aparecer. E vocês vão precisar cuidar. Mas se vocês cuidarem, essa semente que brotou, que está brotando, que está germinando, ela vai crescer e vai transformar-se numa grande árvore e vai produzir muitos frutos. Frutos assim como vocês são frutos da escolha de alguém. Vocês também vão produzir as suas sementes e vão ser admirados por alguém e vão ser exemplo para alguém. E alguém vai olhar para vocês e vai dizer: eu quero viver uma vida assim como a vida que vocês vivem. Vão olhar para vocês e vão dizer: olha, eu tenho em vocês um exemplo e um modelo. Mas cuidem muito bem, não se preocupem mais com a semente. A semente já brotou. Se preocupem com a árvore que está nascendo agora. Adubem, reguem, cuidem, arranquem as ervas daninhas, arranquem os espinhos, para que nada sufoque a árvore, para que ela cresça e produza a 100, a 60 e a 30. Cuidem. A tarefa de vocês agora, a partir de agora, é cuidar desta árvore que está nascendo. E que, como árvore, que essa árvore produza muitas sementes, muitos frutos, todos para a glória de Deus. Que ela seja admirada e, como diz a Bíblia, ela seja desejada pelos passarinhos. Ela seja desejada pelos viajantes que vão sentar à sua sombra.
os passarinhos que vão comer do seu fruto, aqueles que vão se alimentar das suas folhas. Que essa árvore seja uma bênção e que vocês, enquanto o novo comum que nasce, sejam uma bênção um para o outro, cuidando sempre um do outro, e uma bênção para todos que estão à volta de vocês. Vocês sejam um modelo, vocês sejam desejados, que todos olhem para vocês e digam: olha, eu quero ser assim, uma árvore como vocês. Eu me abrigo na sua sombra, eu me alimento dos seus frutos, eu me alimento das suas folhas, eu encontro proteção em vocês. Mas cuidem, a semente brotou, germinou, nasceu, tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou fazer uma pergunta óbvia, mas eu preciso fazer. Vocês se apresentam e agora, do ponto de, com relação à lei civil, já estão casados, mas se apresentam diante do ministro da palavra de Deus, pedindo a bênção de Deus para o casamento de vocês. É de livre e espontânea vontade que vocês o fazem? Não olha para os pais, não, olha só para mim. Tem ninguém com arma ali, não, pode ficar à vontade. E qual é o penhor deste compromisso que vocês assumem? Então, que entrem as alianças. Estes anéis, comumente nós chamamos de alianças, eles na verdade apontam para a aliança verdadeira que está dentro do coração de vocês. Se em algum momento eles se perderem, a aliança não vai ter se perdido, porque de dentro do coração de vocês ninguém vai arrancar. Ela está presente aí, ela já existe. Mas então, qual a necessidade? A necessidade é testemunhar. É testemunhar. É dizer para o mundo que vocês têm alguém muito especial na vida de vocês. Cada vez que alguém olhar para a mão de vocês, esse alguém vai entender o sorriso de vocês. Cada vez que alguém olhar para a mão de vocês, esse alguém vai entender a felicidade de vocês. Cada vez que alguém olhar para a mão de vocês, esse alguém vai entender o motivo de que tudo vai certo na vida de vocês. E mesmo quando vocês estiverem sós, porque a vida é assim. Tem aquele momento, a gente é obrigado a passar um dia inteiro. Imagina passar 8 horas fora de casa trabalhando, longe da pessoa querida. Que dia que não passa. Oh, dia difícil. Aí a ansiedade bate, mas vocês vão olhar para a mão e vão lembrar que tem alguém especial esperando vocês em casa, para dividir as alegrias do dia, as expectativas e tudo aquilo que de bom.
E quando as pessoas olharem, eles vão saber que existe alguém importante na vida de vocês, que está guardado lá dentro do coração. Mas como só quem tem acesso ao nosso coração é Deus, então o mundo vai olhar e vai ver que existe alguém especial e importante lá na vida de vocês. E se em algum momento vocês sentirem-se aflitos, seja lá por que razão for, alguma coisa vos incomodar, vocês vão lembrar que vocês não estão sós. Vocês vão olhar para a mão de vocês e vão ver, olha, tem alguém torcendo por mim, tem alguém do meu lado. Lá na hora de prestar aquele concurso, não pode ter ninguém do lado, né? Então naquele momento vocês vão lembrar, olha, eu vou dar tudo o meu melhor aqui nessa prova, porque tem alguém torcendo por mim e alguém que depende do meu sorriso e da minha felicidade. Com esta aliança, selo o meu compromisso contigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com esta aliança, selo o meu compromisso contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confirma e sela, Senhor, esta aliança, este compromisso assumido, os votos dos teus filhos, o compromisso de amor estabelecido entre eles. Seja tu, Senhor Deus, presente neste lar que se constitui. Seja a tua presença, Senhor Deus, garantidora do sucesso deste casamento e dessa família que se faz. Abençoa-os, ó Deus, agora, cobre-os com as tuas bênçãos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Isabela e Gabriel, na autoridade que me confere o Evangelho, do qual eu sou ministro e anunciador, eu vos declaro constituídos em família, na condição de marido e mulher. E sobre o lar de vocês eu invoco a bênção do Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amantíssimo Pai, a doce presença, sustentação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o lar que se faz, sobre esta família que se constitui, agora e para todo sempre. Amém. Pode beijar a noiva. Tem um detalhe que eu esqueci. Não é mais noiva, é esposa. Então pode beijar a esposa. Vão em paz. Que a paz de Deus acompanhe vocês. Que a presença de Deus os guie. Que Deus os proteja e seja companheiro de vocês ao longo da caminhada. Que Ele esteja sempre abaixo de vocês, sustentando os passos de vocês. Que Ele esteja atrás de vocês, impedindo que os homens maus os alcancem e lhes armem ciladas.
Que Ele esteja ao lado de vocês para ser companheiro nesta caminhada que se inicia. E que Ele esteja acima de vocês para vos abençoar. Que Deus vos abençoe.